Nesse vídeo, vou mostrar quanto custa construir em 2022, mais especificamente no final de 2022. Se realmente vale a pena construir nos dias atuais e quanto custa cada etapa da construção. Os dados apresentados foram retirados do site Cube Metro Quadrado, que é o custo unitário básico e é o principal indicador dos custos do setor da construção civil. A resposta para a primeira pergunta, se realmente vale a pena construir nos dias atuais, é não. Isso porque a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, está em 13,75 ao ano. E é ela que é a referência para o custo das linhas de crédito. Ou seja, quando está alta, fica mais caro pegar dinheiro emprestado nos bancos. Sendo assim, a maioria das pessoas não tem o capital necessário para a construção de uma casa e mesmo que tivesse, outro ponto deve ser analisado, que é o custo dos materiais. Só para se ter uma noção, em outubro de 2021, o saco de cimento de 50 quilos estava custando R$ 35,03 e no mesmo período de 2022 passou para R$ 44. Então, antes de decidir investir seu dinheiro em um financiamento ou construção, analise a situação como um todo para que seu dinheiro não seja desvalorizado. Respondendo à próxima pergunta, quanto custa construir no final de 2022, irei utilizar uma residência padrão normal, que tem um pavimento, 3 dormitórios, sendo uma suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda, que é o abrigo para o automóvel. Esse é um padrão de construção muito comum, tem uma área de 106,44 metros quadrados. O valor médio para essa residência no estado do Mato Grosso, por metro quadrado, está girando em torno de R$ 2.874,01. Mas esse valor muda de região para região. Sendo assim, com base nesse valor, nosso exemplo vai custar, somente a parte de material, R$ 305.909,62. A mão de obra vai custar R$ 700 o metro quadrado, mas esse valor também é variável de acordo com a região. No exemplo, iremos ter um gasto de R$ 74.508 com mão de obra. E por último, você precisa comprar o terreno também. Em um bairro novo, você irá pagar entre 40 a 50 mil no terreno, lembrando que em outras regiões esse valor pode ser diferente também. Vou considerar 70 mil para o valor do terreno. No total, essa casa irá custar R$ 450.417,62. E respondendo à última pergunta, quanto custa cada etapa da construção, costumo seguir essa tabela. Mas calma que irei apresentar os valores e porcentagens que utilizo em cada etapa. O primeiro item da tabela é a parte de projetos e aprovações, e a porcentagem fica entre 5% a 12%. Gastos com o profissional que irá analisar e desenvolver a melhor solução para a sua obra, e também todas as taxas necessárias que serão pagas na prefeitura custarão em torno de R$ 15.295,48, cerca de 5% do valor que você tem para a construção. E acredite, esse valor pode parecer muito, mas se investir nessa parte com bons projetos de arquitetura, estrutura, hidráulica e elétrica, e também sistemas, você irá economizar muito dinheiro. O item número 2 é a parte de serviços preliminares e ficam entre 2 a 4% do orçamento. Considerei 3% para serem utilizados nas instalações provisórias de energia, água e armazenamento correto dos materiais, que vai custar R$ 9.177,29. O terceiro item é a parte de fundações e fica entre 3 a 7% do orçamento.
serão gastos R$ 18.354,58 com a parte de fundação, o que corresponde a 6%. O item número 4 é a parte estrutural e fica entre 14% a 22% do orçamento. Essa parte compreende vigas, pilares, colunas e lajes. Considerei 16%, o que vai custar R$ 48.945,54. O item número 5 é a parte de alvenaria e fica entre 2% a 5% do valor do orçamento. Considerei 4% para fazer o fechamento dos cômodos. Isso corresponde a R$ 12.236,38. A parte de cobertura é o item número 6 e fica entre 4% a 8%. A cobertura pode ser feita de várias formas e modelos. Dentro dessas possibilidades, no exemplo que estou mostrando a vocês, temos disponível R$ 21.413,67, o que corresponde a 7% do valor do orçamento. A parte de instalações hidráulicas é o 7º item, fica entre 7% a 11%. Nessa etapa, entra as tubulações de hidráulica, esgoto, caixas de passagem e gordura. E temos um valor de R$ 21.413,67, o que corresponde a 7% do orçamento. A parte de instalações elétricas é o item número 8 e fica entre 5% a 7% do orçamento. Nessa etapa, entra a parte de eletrodutos, caixas elétricas, fios e disjuntores. O valor fica em torno de R$ 18.354,58, o que corresponde a 6% do nosso orçamento. O item número 9 é a parte de impermeabilização, que fica entre 2% a 4%. Essa etapa não deve ser de modo algum ignorada, muito menos ser feita de qualquer forma, pois se for negligenciada, pode trazer um prejuízo muito grande num período muito pequeno após o término da construção, e tem um valor relativamente muito baixo em relação a outras etapas da construção. Considerei cerca de 2%, ou seja, R$ 6.118,19. O item número 10 é a parte de esquadrias, que fica entre 4% a 10% do orçamento. Considerei 6%, o que corresponde a R$ 18.354,58. O item número 11 é a parte de revestimento e acabamentos, e fica entre 15% a 32%. Essa etapa da obra é a mais cara e é a etapa que salta aos olhos de todos, e o mercado da construção civil se aproveita desse artifício para lucrar muito. Considerei R$ 88.713,79, o que chega a 29% do nosso orçamento. A parte de vidros fica entre 1% a 3% e é o item número 12 na nossa lista de orçamento. Considerei 2% para a parte de vidros, que pode custar bem mais caro que isso se no projeto existir portas ou janelas com grandes vãos. Nessa etapa, o valor a ser gasto é de R$ 6.118,19, o que corresponde aos 2%. O item número 13 é a pintura e fica entre 4% a 6% do orçamento. A pintura, assim como a parte de revestimento e acabamentos, pode se tornar algo muito caro para uma obra, mas tudo deve ser colocado na balança para que se tenha o melhor resultado possível com os recursos disponíveis. Por isso considerei 6% para essa etapa, o que corresponde a R$ 18.354,58. E por último, 1% para serviços complementares. Esse valor fica destinado para serviços que não foram contabilizados, mas que podem aparecer no decorrer da obra e custam R$ 3.059,10, totalizando essa parte de material em R$ 305.909,62. Esses não são valores fixos. Você pode utilizar menos em uma etapa
e mais em outra, dependendo do modelo arquitetônico. Mas esses valores são próximos da realidade. E espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar a decisão certa antes ou na hora de construir. Independente do cenário, sempre planeje suas ações com antecedência para evitar dores de cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era isso que eu queria passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vou responder. Deixe o seu like e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal.